suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo número 8. Eu quero deixar desde já uma palavra para você, meu irmão. Se você tem uma chamada de Deus na tua vida, não foge. Não foge. Não faça isso, porque Deus, queira bem ou mal, Ele precisa de você. Ele precisa de você para aquilo que a missionária disse, porque ali fora tem almas que choram e precisam da minha e da sua colaboração no reino dos céus. Nós somos viajantes aqui nessa terra. O nosso destino final da nossa viagem é o céu. Enquanto isso, você tem o dever de levar junto para essa viagem mais pessoas e mais almas. E é por isso que eu queria trazer uma palavra um pouco em cima disso. Eu quero que você leia comigo o capítulo 8, esse capítulo que na verdade é uma dobradiça dos evangelhos. Principalmente no livro de Marcos, o capítulo 8 é uma dobradiça, ou seja, ela é uma porta anterior e uma porta posterior ao capítulo 8. Algo o Senhor lhe faz anterior ao capítulo 8 e algo lhe faz posterior ao capítulo 8, incluindo que esse evangelho só tem 16 capítulos e ele está exatamente no meio. Então diz assim, os 5 últimos versículos do capítulo número 8, que tem como um subtema: cada um deve levar a sua cruz, assim como diz a minha tradução. Quem sabe na sua diz outra coisa, mas diz assim a palavra do Senhor. E chamando a si mesmo a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre as gerações adúlteras e pecadoras, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém? Dá um aplauso para o Senhor, pode tomar assento. Eu tive falando esses dias já, capítulo número 5, capítulo número 7, 2 vezes, numa sequência desse livro de Marcos, e eu quero falar agora no capítulo 8, como disse, uma dobradiça dos evangelhos. O Senhor, anterior ao capítulo 8, e já chegando na sua metade do seu ministério, encaminhando-se para a parte final do seu ministério, no começo, ele pregava a palavra entre os judeus, em território judeu. E como nós vimos no capítulo 7, o Senhor ele tinha ido pregar a palavra do Senhor na parte dos cananeus, na parte dos gadarenos, em locais a qual que eram territórios gentios, eram povos gentis, ou seja, não eram os povos que faziam parte do povo israelita, do judeu. E no nome do Senhor Jesus, ele fazia os milagres, assim como nós vimos, cura de cegos, fazia milagres de inúmeras formas. Pode deixar assim, China, não mexe no microfone que é pior. E o interessante é que no capítulo 8, entre o capítulo 7 e 8, ele era muito seguido pelas pessoas, a qual não eram pessoas dos seus povos, não eram judeus nem israelitas, assim como eu estava falando. E multidões o seguiam. Assim como nós falamos no culto passado, ele tinha curado um surdo-mudo de uma forma até mesmo, uma forma meio estranha, né, cuspindo dentro da boca do mudo. E ele dizia que era para aquele mudo não ir pregar a palavra entre os seus próprios povos e em si para a sua casa. Multidões o seguiam. Eles chegavam numa região bastante deserta,
E essa multidão já fazia 3 dias que seguia o Senhor. E o que me chama a atenção desde a entrada é que enquanto que o seu povo o rejeitava, os gentios o seguiam dia e noite. Enquanto que o povo, que deveria ser aquele que fazia parte da promessa, rejeitava o Senhor, aqueles que não tinham nada a ver com o Senhor, desejavam estar na sua presença. Enquanto que o povo que fazia parte da igreja, vamos dizer assim, que estavam dentro da igreja, eram desinteressados por estarem com o Senhor, por estarem na sua presença, aqueles que não conheciam o Senhor, quando viam os milagres que Ele fazia, o seguiam de uma maneira incansável. 3 dias, dias e noites, seguindo a uma pessoa para ouvir a sua palavra, é algo realmente invejável para os dias de hoje. Nós temos dificuldade, como cristãos, de ficarmos 2 horas dentro da igreja. Se um culto passa de 2 horas, parece que começa a ter formiga na cadeira, parece que começa a dar dor de barriga, dá vontade do banheiro, e de fazer um monte de coisa, porque você não consegue aguentar mais de 2 horas dentro de uma igreja. E quando muito ir uma vez por semana na igreja, já é uma dificuldade. E aquele povo estava incansado, sentado num deserto, ouvindo ao Senhor. O Senhor se move de muita compaixão, diz o capítulo 8, no seu verso 1º, 2º e 3º, e diz que Ele diz para os seus discípulos, que Ele mesmo dizendo, movido dele de compaixão, Ele quer dar de comer para aqueles homens. Seria a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Sentado num deserto, e muito interessante é que deserto na língua hebraica significa separado da vida, ou seja, que num lugar, as pessoas que estão no deserto são pessoas que não têm vida, e literalmente é assim. Às vezes você se sente no deserto e parece que nada tem vida ao teu redor, e nem mesmo você parece ter vida. Enquanto que na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, eles estavam dentro do território judeu. Na segunda multiplicação, ele estava entre os gentios, num território totalmente desértico. Movido de compaixão, o Senhor pergunta para os seus discípulos, o que é que lhe daremos de comer? Eles dizem, aqui não tem nada. Diferente também da primeira multiplicação, aonde eles tinham lugares pertos para poder comprar pães e peixes, para dar para a população. Nesse lugar deserto não havia nada ao seu redor, nem mesmo para comprar. Então eles juntam entre eles praticamente 4.000 pessoas, juntam 7 pães e 7 peixinhos. Interessante é que quando o Senhor se move de compaixão para alimentar aquele povo que precisava, os discípulos que estavam ao seu redor se iram de uma certa forma, se voltam contra e diz para que o Senhor o despida, Ele manda embora. Ele diz, como que eu mandarei essas pessoas embora, estando 3 dias e 3 noites junto comigo, sem comer e sem tomar alguma coisa? É muito interessante, irmãos, que como parece que ao longo do tempo, metade do ministério de Jesus, aqueles que estavam com Ele constantemente, aqueles que deveriam mais do que nunca se colocar de pé para ajudar ao Senhor na sua obra, aqueles que já deveriam ter aprendido tanto pela parte do Senhor, movido de tanto amor e compaixão por parte do nosso Mestre, tinham seus corações endurecidos. Interessante é que me parece realmente, que quanto mais nós servimos dentro da igreja, quanto mais parece que nós estamos do lado do Senhor, Ele conhecemos, mas nosso coração se endurece. É muito interessante você ver, quando você faz um apelo, uma pessoa recém-convertida, o seu coração é aberto para colaborar com a obra, principalmente com doações financeiras, sendo que parece que aqueles que são discípulos, aqueles que já têm cargos na igreja, aqueles que fazem parte do ministério, nunca levantam a sua mão para colaborar com aquela obra. Mas o Senhor, Ele sempre era movido de grande compaixão. Ele sempre se colocava de pé, e Ele nunca despedia ninguém de mãos vazias. Então Ele pega aqueles peixes, multiplica, e diz algo para aqueles discípulos: vocês repartam o pão e repartam os peixes. Quem é que tem o dever de repartir o pão e repartir o peixe? Foi o Senhor que entregou na mão deles? Não, foram os discípulos
que tinham que entregar os pães e os peixes nas mãos daquele povo. Ou seja, eu entendo que o trabalho de entregar o pão na boca do povo é o trabalho do discípulo, é o trabalho daquele que faz a obra, é o trabalho daquele que se dispõe ao estar no lugar do lado do mestre. Ele pega e pede para eles repartirem. Eles vão, repartem o pão, repartem o peixe, a multiplicação acontece, todos saem alimentados, e diz ainda que eles recolhem cestos cheios de pão e de peixes. Eu quero dizer uma coisa já para você que é povo de Deus. Eu encontro algo na pessoa do Senhor Jesus. Ele sabe o que é o que você precisa. Se você anda do lado dele, se você anda seguindo ele, mesmo sendo que você está passando fome, pão e peixe não tem chegado na tua mesa ou na tua vida, se você está no deserto, você pode saber que o coração do Senhor, ele se moverá de compaixão para você. Pode ter certeza que o coração dele tem compaixão pela sua vida. Você pode ter certeza que ele não somente vai te alimentar, ele vai te dar alimento para sobrar e para você ainda repartir. Porque quando Jesus tem compaixão por alguém, e quando ele se dispõe a se estender para essa pessoa, a multiplicação, ela sim ou sim, ela acontece. E diz a palavra do Senhor que eles saem, e pegam um barco, e vão para um outro lado, para uma outra margem. Nisso ele encontra uns fariseus. Segunda etapa desse capítulo, que tem 5 subpartes. Olha que coisa interessante, 5 subpartes. E a última das partes que nós lemos tem 5 versículos. Na segunda parte, diz a palavra do Senhor, que diz que os fariseus, os religiosos, aqueles que faziam parte do seu povo, pediam que Jesus fizesse um sinal de milagre para eles. Eles queriam testar a Jesus. E quando eu lia isso nessa tarde, eu dizia: Senhor, como que aqueles que deveriam conhecer no profundo, porque conheciam as Escrituras, os fariseus, eles conheciam a palavra, eles poderiam muito bem identificar que Jesus era o Messias, que era Ele que era o Salvador, porque eles queriam, porque que eles tinham a intenção de fazer prova com Deus, fazer prova de Jesus, para que Ele fizesse um milagre. E eu dizia assim: Senhor, como que a igreja de hoje é tão parecida? Como que os servos de Deus, as pessoas que conhecem a palavra, vivem fazendo prova com Deus, vivem fazendo prova de milagre, vira e mexe, fica contestando ao Senhor e pedindo que Ele comprove uma situação, e sendo que o Senhor, Ele reprova isso para os discípulos, inclusive Ele chama isso de fermento de fariseus. E diz a palavra do Senhor que aquilo indigna o mestre, e ele vai conversar com os seus discípulos, e trata do pão como sendo um fermento. E olha que algo interessante que está escrito aqui nessa palavra, no verso de número 17, escute, do mesmo capítulo 8, na sequência da história, diz assim: e Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerais, nem contendes ainda? Não entendes ainda? Tendes ainda em vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? Enquanto que os discípulos pensavam que eles estavam falando do pão da multiplicação, o Senhor falava do pão, do fermento que os fariseus faziam dentro da igreja, do fermento que os fariseus faziam dentro do próprio povo de Deus. E quem? Os discípulos.
Ele faz uma pergunta. Vocês parecem que não conseguem entender. Será que vocês não estão lembrando do que aconteceu da multiplicação dos pães? Jesus falava de compaixão do próximo. Jesus falava de multiplicação, de alimentação de pessoas. Eles estavam pensando na alimentação humana. Eles estavam pensando que Jesus estava falando que eles esqueceram de trazer pão para o barco. E Jesus não estava falando de pão físico, Ele estava falando de fermento e de pão espiritual. Aí eu olho para a igreja de hoje, irmãos, e eu vejo discípulos, eu vejo irmãos crentes, ministros do evangelho, companheiros de evangelho, fermentando, fazendo prova com Deus, desacreditando, não lembrando do milagre que Jesus tinha feito e que já fez de frente para os seus olhos. Aí ele diga: lembrai-vos. Vocês têm, o que ele diz aqui? Vocês têm o coração endurecido. Ele diz: vocês estão com o coração endurecido. Aí eu me pergunto: como podemos ser discípulos, viver do lado do mestre e termos o nosso coração endurecido, irmãos? Eu vejo uma igreja com o coração super endurecido nos últimos dias, extremamente endurecido. Ele continua falando, e ele chega numa outra parte, desce do barco e trazem um cego para ele. Verso de número 22, terceira parte, trazem um cego. Ele chega para esse cego e gospe da mesma forma que ele fez no mudo, gospe nos olhos dos cegos, toca-lhe os dedos e faz uma pergunta para o cego: está vendo? E ele diz: eu vejo homens como árvores. E diz que ele pega aquele moço pela mão, leva para o lado, coloca a mão na cabeça dele e pergunta: e agora? Ele diz: agora eu vejo, e vejo ao longe. Irmãos, esses milagres que Jesus fazia, todos tinham contexto espiritual. Todos esses milagres que eu estou falando, que estou contando aqui, tinham contexto espiritual e não físico. Porque o Senhor, assim como eu disse pela metade, Ele entrava na segunda parte do seu evangelho. Quando Ele pega aquele moço, tira a parte para fazer o milagre, Ele fazia a mesma coisa que fez com o cego. Algo que eu disse no culto passado. Ele queria dizer: eu não vim para ser milagreiro, eu vim para ser salvador. Na primeira parte dos evangelhos, as multidões o seguiam pelos milagres que Ele faziam, e até hoje Ele é conhecido entre todos os povos orientais. Ele é conhecido como o maior profeta de que fazia milagres. Se você pergunta para um árabe, pergunta para um judeu, e Jesus, sim, foi um profeta, um grande homem de Deus, o que tinha o maior dom de fazer milagres. Só que nesse momento, o que ele queria mostrar era outra coisa para os seus discípulos, para aqueles que estavam com ele. O que ele dizia? Que a primeira parte da nossa vida como homens, quando nós fomos levados ao Senhor, porque diz que aquelas pessoas trouxeram ele para Jesus, quando ele recebeu o primeiro impacto que vem do coração, porque a saliva, ela vinha de dentro do Senhor. Algo quando vem do coração de Deus, quando chega na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele retira é a cegueira espiritual que nós temos. Então ele continua vendo ainda os homens como árvores. Ainda não tem uma vista dupla, porque quando nós começamos a nossa vida cristã, irmãos, as coisas ainda parecem meio turvas. Isso mostra que a nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela tem etapas. Que a primeira vez que você chega a Jesus, as coisas parecem que se esclarecem, mas ainda ela meio, assim como Ulisses, eu vejo como árvores, é mais ou menos como se estivesse vendo um vidro todo embaçado, que você não consegue ver direito do outro lado.
Então ele pega aquele moço pela mão, aquele cego leva à parte, ou seja, ele leva para um lugar sozinho, um lugar de mais intimidade com ele. Quando você vai para um lugar de intimidade com Jesus, o que ele faz? Ele toca. O toque tem um sinal de intimidade. Quando você toca alguém, é porque você tem intimidade com aquela pessoa. E quando você começa a ter intimidade, o que ele diz depois? E agora? Agora eu vejo tudo e vejo longe. Quando você começa a ter intimidade com o Senhor, quando você começa a ter situações em que você é íntimo com Ele, coisa só tua e dele. Como é que você tem intimidade com Ele? A intimidade com Jesus, eu creio que quando eu tenho intimidade com alguém, é quando eu estou só com aquela pessoa, a sós. Aqui nós não estamos a sós com o Senhor. Aqui nós estamos num culto, o Senhor está aqui, mas nós estamos em muitos, estando com Ele. Se você vem na igreja e só tem um encontro com o Senhor, num momento assim como esse, é como se fosse o primeiro toque do cego, como se fosse a cuspida nos olhos. Você vai sair daqui, mas você vai ter ainda a tua vista nublada. Para você ter a tua vista limpa e começar a ver ao longe, você tem que ir em um lugar à parte com Ele, você tem que dar a mão com Ele e ir para um lugar separado. Como é que é isso? Isso quando você chega na tua casa, sem teus filhos, sem tua esposa, sem teu namorado, sem tua namorada, quando você abre a tua Bíblia e começa a ter uma leitura íntima com o Senhor, só você e Ele. Ou quando você pega no teu quarto, dobra teu joelho, quando todo mundo está dormindo, e diz 3 ou 4 ou 5 palavras para Ele: Senhor, eu morro de sono, mas eu não poderia deitar nessa cama sem antes te agradecer por esse dia que eu estou tendo. Ou quando você acorda de madrugada, mesmo que no frio, sem ter coragem de sair debaixo das tuas cobertas, e a primeira lembrança que vem na tua cabeça é dizer: Senhor, muito obrigado, eu sou fraco, eu preciso da sua ajuda, porque se o Senhor não vier na minha vida, amanhã eu não tenho como sobreviver. Aquele problema que eu tenho, Senhor, ele está nas suas mãos. Eu não conseguirei resolver esse problema sem a sua ajuda. Eu preciso da sua mão sobre mim. É um momento de intimidade. E aquilo que parecia uma árvore, aquilo que você não tinha visão, começa a sair dos teus olhos e você começa a ver o infinito. Era isso que o Senhor queria dizer. Contarei um testemunho agora para vocês, breve, mas real. Pode parecer simples, mas verdadeiro. Quem eram os jovens que estavam aqui, que tinham uma égua aqui na frente sábado? Quem é que viu a égua sábado amarrada aqui na frente da igreja? Você viu? E depois no estacionamento. Amarraram aqui uma égua aqui na frente da igreja, que ficou a tarde inteira de sábado. Aí o Jonas falou assim: tem uma égua aqui. Eu falei: coloca no escrito aqui no estacionamento, até aparecer o dono, vamos dar água, vamos dar comida. Estava aí, morrendo de fome. Ninguém apareceu. Eu falei: vamos então levar lá em cima na chacrinha, que lá vai ter um pasto para ela comer, e vamos deixar lá. Vamos ver todo dia a tribuna da massa, até que parece o dono. E vamos pegar e vamos devolver. Não apareceu o dono, estava lá. Na terça-feira ela escapou. Hoje é quarta, terça-feira ela escapou. Aí o rapaz lá do depósito falou assim: o cavalo escapou, saiu correndo. Eu falei: misericórdia. Pedi para o rapaz que trabalha conosco correr atrás, estou resumindo, ele não achou ela. Eu falei: tadinha, agora vai cair na mão de quem sabe um carroceiro, às vezes pode ser maltratada, já estava sendo maltratada. Coitado do animal. Fiquei com pena. Falei: amém. Se perdeu, foi embora. Não achou? Não achei. Andei tudo esse portal, São Francisco, tudo quanto é rua, não achei. Falei: amém. Então, alguém já deve ter pego. Mas essa madrugada acordei para orar às 4h30, irmãos, e aquele negócio me inquietou. Eu me lembrei desse cavalo. Eu falei: tadinho esse cavalo, Jesus. Eu falei assim: onde que pode estar? Quem sabe maltratado, já vi tantos animais maltratados. Estava lá, até o dono apareceu. Se não aparecesse, eu ia levar depois para um lugar onde ele pudesse cuidar. Ainda mais era mansinho, bem carinhosa, uma égua. Falei: Senhor,
Porque como eu falei, quem sabe, então se alguém achar, que cuide bem dela. Intercedi, engraçado, mas eu orei pela égua, irmãos, né? Mas falei com Deus, Deus sabe, foi do meu coração. Dormi de novo, orei, voltei a dormir, tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num carro preto, e eu dobrava uma esquina, e entrava numa favela, e encontrava a égua. E depois eu tive um outro, e nesse mesmo sonho, eu sonhava com um rapaz, me ligava pelo WhatsApp, e eu vi no sonho o meu telefone, que não era o telefone anterior, é esse que eu tenho agora, e a foto do rapaz me chamando pelo WhatsApp. Detalhe, amém, acordei, deixei o Samuel no colégio, falei assim, eu vou ver os outdoor da cruzada, passei ali, vi aquele do Morumbi, entrei na Mário Filho, falei assim, agora eu vou ver onde está o outdoor da Mário Filho. Fui indo, não achei o outdoor da Mário Filho. Aí já estava lá embaixo na favela naquela baixada assim da favela da Batalha, sabe? Ali, quando eu falei assim, agora eu vou dar a volta lá pelo ginásio e vou ver o outdoor que está do outro lado, né? Vou tirar umas fotos. Quando eu passei na baixada assim da favela da Batalha, o Espírito Santo me incomodou, a missionária Cecília. Me incomodou e me fez lembrar da égua. E eu já estava quase chegando na BR, voltei, Carlos Alexandre. Voltei e entrei na favela. Quando eu dobrei a primeira esquina, irmãos, o que estava lá? A égua. Um aplauso para a égua, irmãos, salvaram a vida da égua. Escute. Eu ligo para o rapaz e falo, nego, vem aqui correndo. Mentira, é verdade, Walter? Rodrigo, é verdade ou mentira? Está lá, os dois trabalham comigo, estão testemunhando. Falei, nego, vim correndo buscar que eu achei. Como você achou? Eu falei, está aqui, eu tive um sonho. Deu um sonho, eu voltei, está aqui a égua. Testemunhei. Estava lá a égua. Irmãos, e como Deus não deixa ninguém enganado? Porque na minha cabeça, no fundo do incrédulo, assim como eu digo que esses discípulos são, e assim como eu e você somos, não podemos ser hipócritas e dizer que não. No fundo, disse, não, foi um sonho. O diabo quis colocar na minha cabeça, foi um sonho, porque você estava com pena da égua. Quando foi meio-dia, o que aconteceu? Tocou o meu celular, uma ligação pelo WhatsApp, com a foto do rapaz, que veio me visitar agora meio-dia, que eu contei para vocês. Isso foi para quê? Para provar que não era um sonho, que era uma revelação de Deus, resposta de uma oração. Uma oração simples, irmãos, mas quando sai do coração, Deus ele transforma em realidade. Não precisa de horas de oração, pode ser na sua cama, deitado. O que o Senhor quer, Ele quer abrir os seus olhos para que você consiga ver um pouco mais longe do que a sua vista pode ver. Porque aos meus olhos humanos, eu achava que a égua tinha sido perdida. A minha visão borrosa da situação era incrédula e não conseguia ver a realidade que tinha. Mas quando você vai para um momento de intimidade com o Senhor transforma aquilo que é impossível em se tornar em realidade. E assim o Senhor pode fazer na sua vida, de algo tão simples, que pode parecer ser tão vão, mas quando sai do teu coração, o Senhor ele ouve a tua oração. A visão é aberta. O Senhor continua conversando com os seus discípulos. Ele começa a dizer assim, ele chega e indaga para Pedro e diz, Pedro, quem sou eu? Ele diz a palavra do Senhor em Mateus, diz que veio uma revelação de Deus, diz assim, tu és o Cristo. O Senhor se espanta e diz, revelação tu teves, Pedro. Reconheceu quem eu sou, que eu sou o Salvador. Continua falando, e diz assim, e começou a ensinar-lhes, e dizendo, não importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões, ele falava dos fariseus, continuava dizendo, pelos príncipes, pelos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitasse.
e dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, dizendo assim: mas em verdade, mas ele virando-lhe, olhou nos olhos do seu discípulo e respondeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. E quando você lê isso, te põe um ponto de interrogação, porque você diz assim: aquele homem que há um minuto teve uma revelação divina de quem era Cristo, um minuto depois é tomado por uma palavra que alguém disse, o diabo coloca uma coisa no seu ouvido e repreendia. Aí quem lê diz assim: ué, mas Pedro somente não queria que ele morresse, Pedro não queria que ele padecesse, porque ele amava o mestre. Irmãos, tem uma diferença da vida humana e do projeto de Deus de uma vida, porque aquele momento para o Senhor o que importava era o projeto que Deus tinha para trazer salvação sobre a humanidade, e não saciar-se a vida própria. Então, no mesmo tempo em que Pedro, um homem de Deus, teve uma revelação de que ele era o Cristo, o Salvador, ao mesmo momento, nos seus altos e baixos, ele que já era uma pedra de tropeço para que concluísse o plano de Deus na vida do Senhor. Então o Senhor repreendeu a ele, dizendo: Satanás. Ele não estava chamando Pedro de Satanás, ele estava dizendo que Satanás estava querendo impedir o plano de Deus na vida dele. E entenda algo aqui, meu irmão, e tenha discernimento, porque muitas vezes a pessoa que está do teu lado, ela não está sendo Satanás, ela está sendo objeto de Satanás para impedir o projeto de Deus na sua vida. Então o que o Senhor fez? Ele disse: eu te repreendo, Satanás. E quando ele disse isso, naquele mesmo momento, Pedro foi libertado. Irmão, mas pelo amor de Deus, você não vai começar a sair, qualquer um que se levanta e fala assim: ó, te repreendo, Satanás, te repreendo, Satanás. Daqui a pouco teu esposo não faz o que você quer, fala: está sendo usado pelo diabo, te repreendo, Satanás. Daqui a pouco não acontece algo, começa a ter qualquer coisinha em casa, uma discussão: eu te repreendo, Satanás. Aí já vai virar aquela coisa. O que o Senhor estava querendo dizer aqui, irmãos, escute, fora agora de brincadeira, o que o Senhor estava dizendo, que nós como cristãos, o que Ele estava querendo mostrar para Pedro, é que mesmo um discípulo, mesmo um homem de Deus, ele tem os seus altos e baixos, e o diabo pode querer usar a vida dele, por isso que cuida. Você que é um homem de Deus, mulher de Deus, assim como vocês são, cuidem, que o diabo ele pode falar para o teu ouvido. Não é porque você é um homem de Deus, e não é porque você é uma mulher de Deus, que o diabo não vai jogar coisa na sua cabeça, para impedir o projeto de Deus na sua vida. Cuide. A quinta parte, para finalizar, aqui nós lemos, e diz a palavra do Senhor que, chegando assim a multidão com os seus discípulos, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 5 subdivisões, 5 versículos. O 5 na Bíblia, capítulo 5, verso 5 do número de Gênesis, é a primeira morte, Adão. 5 côvados, por 5 côvados tinha um altar de sacrifício de holocausto. O número 5 na Bíblia significa morte. Assim como graça com 5 letras significa favor não merecido, e é fato que só temos através da ressurreição do nosso Senhor. Quando ele entra nesse capítulo, ele está querendo dizer algo: quando eu morrer, vocês verdadeiramente terão que ser meus discípulos. O que o Senhor estava querendo dizer com esse capítulo 8,
era a formação de alguma coisa que eu e você temos que ser discípulos do Senhor. Ele estava mostrando situações de que um discípulo pode passar: a incredulidade de uma multiplicação, o coração endurecido, a cegueira espiritual, a negação de Pedro e a confissão de que ele era Cristo, e entrando, dizendo assim: ok, agora vocês querem ser os meus discípulos? Agora ainda a parte é mais difícil. Por quê? A primeira coisa que ele disse: se vocês quiserem. A chamada do cristão, ela não é a força, é se você quer, ela é por vontade. Ele diz aqui: se alguém quiser vir após mim, ele não diz todos são obrigados a vir após mim. Se vocês quiserem vir após mim, tomem, neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro é se você quer, e depois você segue. Ninguém segue a Jesus obrigado. Ninguém é discípulo de Jesus obrigatoriamente. Mas ele dizia algo: tem que ter o quê? Tem que ter negação. Negue a si mesmo e tome a sua cruz. Sabe por quê, irmãos? Porque assim como hoje, naquela época, o evangelho não é para engrandecer o eu, é para morrer o eu. E ultimamente, as igrejas e os discípulos de Cristo, eles têm sido condicionais a milagres. A primeira etapa dos evangelhos falam de milagres diretos para o ser humano. A segunda parte fala dos milagres que eles são feitos secretamente, ou seja, eu e você, nós não podemos ser discípulos de Cristo por opção da primeira parte do evangelho, por milagres. Nós temos que ser discípulos de Cristo por um milagre, por uma transformação espiritual. O discípulo, ele já não faz parte daquele que só quer o milagre físico. O discípulo, ele já tem que ter uma experiência para ter um milagre espiritual, para que a cegueira espiritual caia. Assim como ele disse no anterior, por exemplo, carregar a sua cruz e seguir. A cruz sempre foi sinal de morte. A cruz naquela época era algo que alguém tinha que ir para a morte. Ou seja, eu entendo que o evangelho, ele vai me trazer, e a morte crucificada, ela tinha algumas etapas, e a morte de Cristo teve 5 etapas: a prisão, o sofrimento, a crucificação, a morte e a ressurreição. O evangelho, ele vai te aprisionar. Escute bem isso que eu vou te dizer, irmãos. Enquanto que o diabo te dá a liberdade para você usufruir de todas as alegrias do mundo, ele te dá um sofrimento espiritual, ele te dá um sofrimento no final. Grave bem isso. O diabo, ele te dá liberdade para te trazer alegria terrena, mas um sofrimento espiritual. Cristo, ele te coloca numa prisão espiritual. Ele te aprisiona, não te permite ir para o mundo. Ele não te dá as alegrias que o mundo te dá. Ele não te dá a alegria, quem sabe, do sexo. Ele não te dá a alegria da bebedeira. Ele não te dá a alegria do consumismo. Tudo coisas que satisfazem o eu, o próprio eu. Porque o evangelho, porque o cristianismo, ele é negação do eu. Ele te priva de muitas coisas, te aprisiona. Porém, enquanto que o diabo te dá liberdade, alegria e sofrimento, o evangelho te aprisiona, te priva de muitas coisas. Você sofre uma discriminação social, você pode sofrer o abandono de uma família,
Você pode sofrer o abandono da sua esposa, do seu esposo. Você pode sofrer o abandono dos seus amigos. Pode ser que você, que já conheceu o mundo, te prive da alegria de uma bebedeira, de uma prostituição. Todos gozos e alegrias passageiras. Você pode ser privado na vida, só que na verdade, no final, enquanto que o diabo te dá sofrimento, após a morte, o Senhor, Ele te dá coroa de alegria e de glória na ressurreição eterna. Eu vou repetir. Enquanto que o diabo te livra, te dá liberdade e te dá alegria mundana, Cristo, Ele pede para você negar, se aprisionar, ir para a morte. Mas sendo, enquanto que no final um dá sofrimento, um dá coroa e glória eterna. Porque mais uma vez eu te disse e te digo, Ele não veio para ser milagreiro e para trazer alegria para a tua vida terrena. Ele veio para te dar coroa de glória eterna. Porque diz que eu e você reinaremos com Ele. Você sabe o que é isso? Nós reinarmos com Ele eternamente. E se você continua vendo o que ele escreve para os discípulos, ele diz: porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perderá. Você quer salvar a tua vida, você tem que perder a que você tem. Olha o que ele continua dizendo: e qualquer um que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. E ele continua dizendo: pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo? Ele fala das alegrias mundanas, ele fala das glórias terrenas, ele fala das riquezas que o mundo oferece. De que adianta um homem ganhar todo o mundo e perder a sua própria alma? De que adianta você ser vitorioso na vida e ser um derrotado na morte? Seja um perdedor na vida, mas um vitorioso na morte. Ele diz: o que perde a sua vida ganha. Missionária, eu não entendo o evangelho de hoje. Eu não entendo o evangelho que eu e você vive. Eu não entendo o evangelho que nós vivemos, em que vem para a igreja para conquistar uma glória terrena, vem para a igreja para sair de uma derrota mundana, porque faliu, vem na igreja para recuperar um casamento que perdeu numa prostituição. Eu não entendo o evangelho em quem vem na igreja para ganhar de volta o mundo, a glória do mundo, o evangelista, porque vem para a igreja porque quer se tornar um pregador da palavra, de congressos de renome internacional, porque não consegue conquistar uma vitória, não consegue ser um cantor de sucesso lá fora, vira cristão, vira crente, porque quer usar a fama que ele quase não recebeu no mundo e que faliu, porque quebrou. Eu já vi quantos cantores que tiveram fama, perderam tudo, foram para droga, para prostituição, quase para demência, roubo. Aí de repente vira crente e começa a cantar música na igreja. E sabe o que é pior? Que sobe no púlpito e enche igrejas, e é evidente que o camarada só fez isso porque ele quer recuperar uma fama que ele perdeu, e é algo que sustenta ele de pé. Porque tem pessoas, quando elas conquistam o ápice da vida, quando elas conquistam um patamar,
de classe social, de fama, que tem um monte de gente em volta, paparicando, não tem a estrutura de voltar para o pó. Aí vem para a igreja para conquistar toda a glória que ele tinha no mundo, sendo que o Senhor está ensinando na dobradiça do Evangelho, porque daqui para frente Ele está querendo tornar as pessoas discípulos. E o que é de ser um discípulo? É ser um seguidor do Mestre, um aluno, é seguir o caminho a qual Ele seguiu, é ter uma vida assim como Ele tinha. Essa palavra, meu irmão, é uma palavra de consciência para o evangelho de hoje, para o cristão de hoje. Aí eu quero te fazer algumas perguntas que ele fez. Tem o coração endurecido? Pedro, quem eu sou, Pedro? Tu me amas, Pedro? Quer negar a si mesmo? Quer me seguir? Quer me seguir? Se você quiser, negue a si mesmo. Está disposto a perder a tua vida por amor de mim? Está disposto? Sabe o que ele está querendo dizer para você? Eu quero arrancar a tua cegueira nessa noite. Não quero que você já veja mais homem como árvores. Eu quero que você tenha uma visão infinita. O Senhor trouxe você aqui nessa noite porque você é um projeto de Deus no reino dele. Você não veio aqui nesse lugar somente para ficar sentado num banco de uma igreja. O Senhor quer que você seja discípulo dele. Eu creio que a palavra, ela vem para aqueles que estão na igreja. E eu sei que o Senhor está falando contigo. Eu sei que você sabe da chamada que Ele tem na tua vida. Eu sei, e você sabe o quanto que Ele quer abrir ainda mais a tua visão. Eu sei também, e você sabe, que você vai ter que negar muitas das suas coisas, pelo projeto que Ele tem na tua vida. Eu sei que ainda você vai padecer muito, para fazer o projeto dele se concluir. Eu sei que muitos Pedros vão se levantar do teu lado, para tentar impedir que o projeto de Deus aconteça até o fim da sua vida. Mas o Senhor quer fazer de você não somente uma pessoa normal, Ele quer te fazer um grande discípulo. Ele não quer te fazer somente um grande pregador, um grande cantor, um grande obreiro, uma grande pessoa. Ele quer que você seja seus discípulos. Vocês são discípulos do Senhor. Missionária Cecília não sabia do que eu ia pregar. Ela dizia: as almas estão sofrendo aí fora. As almas precisam de você. Você tem uma chamada de Deus na sua vida. Acredite no que eu te digo. Você é uma pessoa preciosa e escolhida por Deus. Deus te escolheu profundamente. Você foi separado para fazer parte de um grande projeto de Deus aqui nessa cidade, no teu bairro, na tua casa, na tua família, no teu colégio, no teu trabalho. Você é um discípulo do Senhor.